Neste momento, com muito prazer no meu coração, eu quero estar aqui comentando a todos os nossos irmãos e internautas com a paz do Senhor. Quer dizer para os irmãos que para mim é motivo de bastante alegria de poder mais uma vez estar aqui juntamente com nossos irmãos para mais um leitura diário de sexta-feira. Deus tem nos abençoado, tem nos guardado até aqui e estamos com essa finalidade exclusiva, de fazer a nossa leitura diária de sexta-feira. Onde nesta feita, no próximo domingo, nós iremos aprender sobre as consequências da mentira. A lição já de número 5, que será no dia 4 de fevereiro de 2024. Onde nós vamos aprender, as consequências que a mentira traz na vida do homem. E desta feita, a nossa leitura diária de sexta-feira está escrito no livro de Juízes, no capítulo 16, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor, assim: Disse-lhe Sansão, se me amarrares com 7 vergas de vime fresco, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Nós aqui estamos diante de uma leitura onde nos fala de um homem, por nome de Sansão. Nós vemos que Sansão era um homem escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, Quando o anjo apareceu à sua mãe, dizendo para ela que ela ia conceder um filho e ele seria nazireu de Deus. E este menino ajudaria Israel nas batalhas contra os filisteus. Então nós vimos que veio Sansão, Sansão cresceu, e começou a julgar Israel. A Bíblia nos fala que Sansão julgou Israel por 20 anos. E nós vimos que Sansão foi crescendo e ficou adulto, mas havia com ele, a mão de Deus na sua vida. Havia o Espírito Santo de Deus apoderava de Sansão, o Espírito de Deus. Tudo que Sansão fazia prevalecia porque com ele estava, o Espírito de Deus. Então nós vimos que Sansão, começou, a julgar, Israel naquela época contra os filisteus. E Sansão então, já adulto, casou com algumas mulheres da sua época, e o nazireu de Deus não teria o direito de pegar em cadáver. E nós vimos que Sansão, uma vez, ele matou um leão, e um certo dia ele voltando, naquela estrada, na carcaça daquele leão tinha mel. Então ele pegou o mel ali, e comeu daquele mel. Então ele tocou, em coisas que o nazireado não permitia que tocasse em cadáver. Então nós vimos que Sansão ali então começou, a sair dos planos de Deus. Então nós vimos, e o tempo foi passando, e nós vimos que Sansão foi brincando com Deus. Um perigo muito grande na vida do homem é quando Deus, está com o homem e ele se autoconfia, e nós vimos que é um perigo muito grande na vida do homem, porque pode, trazer-lhe consequências no futuro. E foi o que aconteceu com Sansão. E Sansão, então, aqui na nossa leitura diária, ele conheceu uma prostituta por nome de Dalila. Então, os filisteus achou, uma brecha em Dalila para que ela pudesse descobrir,
a força que Sansão havia na sua vida, né? Que tudo que ele fazia, né? E havia o Espírito Santo, havia o Espírito de Deus na vida dele. Então nós vimos que, né? Vimos que os filisteus, né? Propôs para Dalila, dar ela até mesmo dinheiro para que ela pudesse, né? Desvendar a força que havia em Sansão da parte do Senhor. Então ele conheceu Dalila e começou a entrar por caminhos tortuosos. E então ele começou, aqui fala no versículo, né, que ele começou, né, a mentir, né, para Dalila. Começou a mentir, né, no que consistia sua força. Então ele falou ali que Dalila disse para ele: declara-me, peço-te, que consiste a tua grande força. Então ele falou que se amarrasse com 7 vergas de firme fresco, né, que ainda estivesse secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Foi a primeira mentira que ele cometeu na sua vida, né? Então os filisteus veio até ele e ele arrebentou com ele como se fosse a nada, né? Aí a Dalila, né, continuou insistindo com Sansão, né, falando para ele: mas você não me ama, você não quer, né, estar comigo, né, me fale qual é a tua força, Sansão. Então ele mais uma vez, né, falou para ela que se me amarrares fortemente com cordas novas, com quem se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então aqueles homens trouxeram para Dalila ali cordas novas e então amarrou Sansão aquelas cordas novas. E de repente chegou os filisteus, né, os homens, né, filisteus, e disse para Sansão: Sansão, os homens estão chegando aí na sua frente. Naquele momento ele arrebentou aquelas cordas como se fosse nada. Então nós vimos que Sansão mentiu pela segunda vez. E Dalila o insistia, né, mais e mais, e para que ele contasse, né? E aqui nós vimos aqui que disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declare-me, pois, agora o que poderia ser amarrado. Então Sansão disse para ela: se teceres 7 tranças do cabelo da minha cabeça com os liços de teia. E ela fixou, né, com um estaque e disse-lhes: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E naquele momento, né, aquilo ele tornou em nada para ele, né? Ele conseguiu se livrar. Então nós vimos que quando ele mentiu a terceira vez, Dalila então começou a importunar mais e mais ainda, né? Falando para ele no que consistia a sua força. Então nós vimos que Sansão naquele momento, a Bíblia nos fala que ele começou a afligi-lo, né? E começou a afligi-lo até desejar até a morte. Mas então, vendo ali, e tanto sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando a sua alma, né, se angustiou até a morte. Então ele falou para ela, então ele revelou o segredo para ela, dizendo: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força. Então, naquele momento, na hora que ele revelou a verdade, né, no que consistia a sua força, começou, então, vinha a semeadura para ele. Então, quando ela, sabendo no que ele disse para ela, o segredo, né, ela fez com que ele dormisse entre as suas pernas, né, entre as suas pernas, e ele dormiu um profundo sono. E eles raparam a cabeça, né, foi rapado, né, a sua cabeça, e nós vimos que naquele momento, quando ele acordou do sono, os homens chegaram para pegar Sansão, já sentia ido já sentia ido da dele a força que ele tinha na sua vida. Então naquele momento
ele começou, né, ele começou, então, naquele momento, né, a passar por uma semeadura muito triste na sua vida. Não, quando os homens chegaram, que os filisteus disse para ele: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Quando ele procurou a força, já não tinha mais. E ele disse ainda: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já tinha retirado dele. E naquele momento, nós vimos que Sansão perdeu a força. E a primeira semeadura que ele colheu na sua vida foi a sua visão, né? A sua visão, né? Ele foi falar dos seus 2 olhos e ele foi moir trigo no moinho ali, né? Foi humilhado, massacrado, porque custou muito caro, né, o preço do pecado, o preço da mentira que ele cometeu diante do Senhor nosso Deus. Que nós possamos, né, ter, né, esta convicção de que nós devemos ter muito cuidado, né, com a mentira, porque ela pode trazer na nossa vida muitos desabores e muitas das vezes até a morte espiritual na vida do homem, né? E que Deus nos abençoe com nossos irmãos, que possamos, né, ter o discernimento e ter o temor de Deus no coração, de nós jamais mentirmos contra o Senhor nosso Deus. E que Deus e Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.